Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. Hoje eu quero discutir com vocês o conceito de face sedimentar, ou litoface sedimentar. Vamos aproveitar para falar de seções colunares. Litofaces como uma classificação, quando e como a gente deve classificar, como que as seções colunares se relacionam aos modelos de faces, as associações de faces e os elementos arquitetônicos numa escala de outras dimensões espaciais, não é só um D vertical, e discutir também o conceito análogo de microfaces em rochas carbonáticas. Então a gente discutiu já tipos de rochas, vimos que a classificação é baseada em composição e granulação, mas numa seção como essa aqui, nós temos todas essas rochas são arenitos finos, com composição semelhante, mas não são exatamente a mesma coisa. As estruturas são bem diferentes, e isso tem implicações para o modo de deposição, até para o ambiente. Então, para a interpretação paleoambiental, que é um dos objetivos, né, dessas análises sedimentológicas, você tem uma visão meramente litológica, mesmo que partindo da lâmina, petrografia, composição, textura, seleção, tudo que a gente discutiu em outras videoaulas, não é o suficiente para você interpretar o que aconteceu. Talvez nada seja o suficiente, mas a gente está perdendo muita informação se a gente não associa as estruturas sedimentares com as litologias. Então, esse é o conceito de faces. A litofaces ou face sedimentar, ela une litologia, estruturas sedimentares. Algumas feições eudiagenéticas, talvez cor, pode entrar. Conteúdo fossilífero. Iquinofósseis. Para estabelecer categorias, unidades de uma classificação que tem uma conotação genética. Então, o objetivo da análise de faces é você conseguir classificar de uma forma que seja útil para a interpretação. Interpretação de quê? De processos sedimentares e de ambientes, no sentido de em que elementos da fisiografia, da paisagem da época, aquele depósito se originou. Então é basicamente, quando a gente fala em faces sedimentares, a gente fala em classificar. E isso foi bastante popularizado pelas classificações propostas nos anos 80, principalmente a do Andrew Mile, que trazia uma classificação com codificação. Então, a codificação formal que se sugeriu na época era de uma letra maiúscula que se associa ao litotipo, portanto a granulação dominante, S para sand, F para fines, mudstones, aqui nesse caso, né? G para gravel, para conglomerados. E outras letras que se relacionassem, minúsculas, às estruturas dominantes. Isso acabou virando uma chave e todo mundo começou a usar as mesmas faces para depósitos diferentes, que gerou muita crítica ao longo das décadas. E essa questão classificar ou não e quando passou a ser muito importante. Porque esse tipo de tabela de faces, em que você diz o meu arenito com estratificação cruzada tabular ou plana, né? Cruzada plana, ou seja, é formado por uma duna de crista reta e deixa um estrato cruzado plano, tem uma interpretação direta da forma de leito que ele formou, certo? Uma estratificação cruzada acanalada, esse trough, uma crista sinuosa, também tem uma implicação da forma de leito que ele se formou. Isso tem implicação para o ambiente? Sim, indiretamente. Você começa a reconstruir as formas de leito, os diagramas de campo de estabilidade, como a gente vê em outras aulas que já estão postadas, e você consegue interpretar o que foi acontecendo, corrente unidirecional ou não, até inferências sobre a espessura da lâmina d'água pelas espessuras das séries preservadas,
inferências, né? Você não pode ter certeza, mas muitas dessas interpretações são ambíguas, porque existe uma ambiguidade do processo em relação ao produto. Por exemplo, o SM, chamado de maciço aqui, na verdade é um arenito sem estruturas aparentes, interpretado diretamente como um depósito de fluxo gravitacional. Tem muitas outras formas de se formar um arenito desse tipo. Você pode formar ele por perda durante a fase de deformação de sedimento consolidado pós-deposicional. Se você fluidiza ele, ele fica maciço. Maciço não, sem estrutura, né? Que é o termo correto. Tem outras questões, né? Outras formas de fazer isso. Pode ser que a granulação seja tão homogênea por uma seleção prévia que fica difícil de enxergar as laminações por oscilações turbulentas ali da capacidade de transporte. Então tem essas questões, né, ambíguas, em que a interpretação direta não funciona. E tem outra questão que talvez seja até mais importante, além dessa ambiguidade, que é isso aqui, ó. Mudstone laminado. A interpretação que você pode dar disso é processo de decantação de água com uma corrente muito lenta? Talvez. Talvez não. Talvez seja um agregado de pellets de lama que depois se compactaram. Então a lama é sempre um problema, você não consegue saber. Podia ser um turbidito que não tinha areia, tinha só lama e no fim decantou. Agora, a interpretação direta de ambiente é que é complicada, né? Então você veja, além da ambiguidade processo-produto, tem coisas que são muito difíceis de interpretar. E mais importante do que isso, quando você classifica, você pode estar perdendo informação. Por exemplo, é mais importante você separar tipos de estratificação cruzada de duna ou identificar se as suas ripples são subcríticas, supercríticas, se elas preservam o stosside ou não, se elas têm uma taxa de deposição vertical grande o bastante para preservar a forma ou não, e como isso varia no tempo. Isso é uma informação sedimentológica fundamental. Inclusive, no empilhamento, isso pode ser importante para interpretar outras faces ambíguas, como os arenitos finos com laminação plano-horizontal, que podem estar em qualquer um dos dois regimes de fluxo, como vocês podem ver nas aulas correspondentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma classificação feita sem se pensar no objetivo específico pode trazer problemas, pode associar interpretações diretas quando, na verdade, as interpretações são ambíguas, mas, principalmente, pode deixar de fora informações muito relevantes, sutilezas, né? Uma laminação cruzada pequena pode ter muitas origens, pode ser uma ripple de corrente, pode ser uma ripple eólica, tem outras formas semelhantes. A questão se é de onda ou é de corrente também é muito relevante, se é uma interação onda-corrente. Muita informação que você perde sedimentológica, se classifica em caixinhas e não analisa. Mas qual a utilidade disso? Bom, é necessário fazer uma classificação para poder organizar o raciocínio e a interpretação. A mensagem que eu quero deixar aqui é assim: sim, classifique, mas não classifique com classes pré-existentes. Você está estudando o seu objeto de estudo, as pessoas que propuseram uma classificação prévia não foram para os seus afloramentos. Você tem que enxergar o que tem nos seus afloramentos e classificar. E outra coisa, esse tipo de tabela não te fala o que é mais comum e o que é menos comum. Isso também é um problema. Esse problema foi inicialmente contornado tentando se estabelecer padrões em seções colunares verticais. Então a ideia original lá, na evolução dos conhecimentos dos anos 70 para os 80, era tentar associar faces recorrentes em colunas verticais, que seriam seções de referência para se entender sistemas deposicionais a partir do análogo que foi estudado. Então, você estuda lá um rio específico, o Bijou Creek, outro rio, vê quais são as faces que tem lá e qual o empilhamento numa seção colunar que é típico dessas faces. Note que aqui estão as siglinhas do mile estão aqui. E tem um desenho, né, de uma textura que tenta representar de uma forma artística essas faces.
Então, isso aqui era o conceito de associação de faces no sentido vertical delas. Essas faces se associam verticalmente, elas também se relacionam com a distribuição em área do que são esses depósitos, mas tentando estabelecer modelos tipo. Da mesma maneira que a classificação das faces é um problema, as classificações em tipos, em associações típicas, também pode ser um problema. A variabilidade de ambientes deposicionais e como eles se organizam em sistemas é muito grande na Terra. Você ter alguns tipos não vai ser o suficiente. Mas a interpretação ainda assim é possível. Então vamos entender o que é uma seção colunar primeiro, que eu acho que eu estou deixando isso passar. Uma seção colunar, como a gente já viu em outros momentos, é um gráfico em que nesse eixo você representa a granulação, aqui a areia indo para siltito, voltando para a areia, indo para a areia mais fina, siltosa, indo para o conglomerado e voltando para a areia. Então esse eixo aqui é granulação, você pode ter as marcas aqui das granulações típicas, e aqui é só verticalmente a espessura. Aqui está sem escala, a escala está aqui, 5 metros. E você representa nela, artisticamente, as estruturas sedimentares e as outras feições. Você pode ter outras colunas aqui do lado para marcar feições de interesse, pode pôr palecorrentes aqui, e assim vai. Seção colunar. Uma representação unidimensional de como essas classes que você observou como sendo representativas se associam. São poucas. Será que elas deveriam ser muitas? Bom, isso é uma forma de apresentar um dado. Não pode ser uma forma de entender. Eu sempre digo em aula que se você faz uma classificação que tem muitos elementos e alguém diz para você, bom, tem elementos demais, a sua classificação ficou muito complicada, você tem que responder assim, bom, imagina se o Linneu tivesse tido essa visão e não quisesse ter muitas espécies de besouro. O que a gente ia ter? A gente ia entender a verdadeira complexidade do sistema? Não ia. Ia perder muita informação. Então, primeiro se descreve em detalhe, para depois se agrupar as coisas que devem ser relacionadas. E isso é só uma forma de comunicar, para não ficar impossível a comunicação, né? Porque diferente dos besouros, você pode ter muitas faces numa mesma seção e começar a ficar obcecado em dizer cada um dos meus siltitos tem uma fração diferente de areia, cada uma das minhas camadas de ripple tem ângulos de cavalgamento diferentes. E isso é relevante ou não é? Dependendo do tipo de estudo, pode até ser. Bom, essas seções verticais, representando associações de faces verticais, foram uma primeira abordagem. Logo se percebeu que tinha um problema nisso, que é o problema da variação lateral. Então você tem uma representação vertical, camadas, conjuntos de camadas, e aí elas se associam com geometrias bem definidas. Então se você olhar um afloramento, você sempre vai, se ele for grande o bastante, você vai ver que as suas colunas, se você não tiver um depósito marinho profundo, num lago muito calmo, as suas camadas não têm continuidade lateral infinita. E elas podem desenhar geometrias. O canal é a geometria clássica, que mostra que os elementos tridimensionais são importantes. E é isso que está sendo representado aqui nesse esboço do Kendall, que é muito baseado nos estudos do Allen e depois do Mayall, né, nos anos 80 em diante. E o que a gente vê aqui? A gente vê o conceito de associação de faces como um elemento tridimensional. Está representado numa seção bidimensional, mas é tridimensional. Esse é o conceito que o Mayall propôs de elementos arquitetônicos ou arquiteturais. Você vai ver as duas traduções. Então você tem um elemento de canal, tem algumas faces que você vai esperar aqui dentro e seções colunares típicas, que podem variar mesmo dentro do canal. Mas ele representou como grano decrescente ascendente, né? Como uma granulação maior embaixo, menor em cima. E aqui um outro elemento fisiográfico que foi interpretado como um dique marginal, esse leve, e os depósitos de rompimento de dique marginal e de planície de inundação adjacente ao cinturão de canais. 3 elementos diferentes. Eles podem ter preservados no seu afloramento como elementos arquiteturais diferentes, ou conjunto de afloramentos. E são associações de faces, porque se você vê um empilhamento, os tipos de faces e como elas se relacionam aqui é muito diferente do que tem aqui. Então, dá uma conotação tridimensional para a observação de como as faces se empilham numa seção, é uma coisa muito importante para você começar a entender a escala, a variabilidade e começar a fazer uma classificação sobreposta
a sua classificação de faces, que é uma classificação de associações de faces. Também não pode ser importada. Ela tem que ser criada para o seu caso. E é claro que existem outras escalas, né? Você tem complexos de cinturões de canais amalgamados e depósito de planície de inundação. Aí você pode ter um outro ambiente deposicional, uma transgressão marinha. E aí você tem associações de faces dos elementos fisiográficos de um sistema fluvial. E depois tem um outro conjunto de associações de faces de um outro sistema deposicional, seja ele lacustre, deltaico, marinho, que se empilha na sua seção estratigráfica. Então existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia de elementos descritivos, de classificação de elementos descritivos, que implica numa hierarquia de elementos fisiográficos, né? A duna, o depósito que ela deixa, o canal preenchido, o depósito que ele deixa, a planície aluvial como um todo, com canal, planície de inundação, diques marginais, e o empilhamento estratigráfico em você organiza, ou lateralmente também, né? Em tratos de sistemas, que passam lateralmente de um sistema para o outro, ou empilhamentos verticais em que eles se sucedem. Faces, elementos arquiteturais, interpretações de sistemas deposicionais. Então, na fisiografia, só para ilustrar aquilo que a gente estava discutindo, você tem um canal, esse canal está erodindo o banco externo, depositando no interno, a margem interna deixou depósitos anteriores, então toda essa seção aqui dessa barra são depósitos do antigo canal que migrou lateralmente. Então tudo isso aqui é depósito que já foi, que quando depositou era dentro de um canal. Essa é uma barra em pontal. E aí você tem uma planície de inundação adjacente a ele e o dique marginal, que separa uma coisa da outra. Depósitos diferentes que são exatamente aqueles que a gente estava vendo. Numa escala bem grande, aqui são 2 km, lógico que isso aqui tem uma perspectiva, né? Talvez 500 metros nesse canal aqui, canal grande na Amazônia, lago de planície de inundação, uma fisiografia que tem tipos de depósitos diferentes, que tem associações de faces diferentes para cada um desses contextos fisiográficos. Veja que é multi-escala. Na escala de detalhe, na escala petrográfica, esses depósitos siliciclásticos não trazem muita informação. O arenito, talvez um pouco de textura, né? O arenito da parte mais profunda do canal pode ser mais grosso na média, o do topo da barra mais fino, os arenitos aqui do dique marginal e dos lobos de rompimento do dique marginal mais finos ainda, mas não é uma informação muito precisa. Olhando um arenito fino, você não vai saber qual é o ambiente fisiográfico. Então essa análise é na escala de amostra para cima. Em rochas carbonáticas, a gente tem um conceito de microfaces. Ele é análogo, porque é uma classificação de objetos de depósitos, né, com características próprias, que é essa classificação organizada de forma a se interpretar os ambientes, os contextos fisiográficos onde eles se formaram. Só que nos carbonatos, a petrografia traz muito mais informação do que nas siliciclásticas em termos de ambiente. Por quê? Porque os carbonatos dependem muito do ambiente na origem dos fragmentos, no tipo de fragmento. Então, um carbonato bioclástico é muito diferente de um carbonato formado por ooides, por pellets fecais ou por decantação de micrito. As coisas são muito diferentes e a petrografia traz informações ambientais. Isso é uma coisa relevante. Então tem esse conceito de microfaces, que é análogo ao das faces sedimentares que a gente está discutindo, mas é feito na petrografia e tem implicações muito grandes para reconstruções ambientais. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje.